Olá, eu sou Teacher Delvia Fox e você do 6º ano vai aprender comigo hoje inglês. O nosso conteúdo vai ser anúncio publicitário. Mas olha, antes de você começar, monta o seu time de estudos, caderno, caneta, lápis, tudo que puder te ajudar nesse momento de aprendizagem, se puder também o dicionário, hein? Então olha só, nós teremos 2 missões hoje, tá? A primeira missão, a gente vai entender como é que funciona a estrutura do anúncio publicitário. E a segunda missão é quando a gente estiver lendo essa estrutura, a gente vai localizar as informações específicas do que a mensagem desses anúncios querem passar, ok? Então vamos lá para a nossa curiosidade de hoje. Eu espero que vocês conheçam ou se lembrem dessa personagem aí de Harry Potter, chamada Hermione, e a atriz, obviamente, que interpreta, chamada de Emma Watson. A pergunta é, where is she now? Onde é que ela está agora? What's happened to Emma Watson in 2014? O que aconteceu com ela em 2014? Calma, gente, não é nada de ruim que vocês estão pensando. Vou passar aí para a gente entender, né? A nossa curiosity. Emma Watson, ela foi eleita e, claro, com muito mérito também, com muita dedicação, a embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres. Então, ela faz parte do programa chamado He for She, ele por ela, que também é uma organização que tem aí o site abaixo, que convida homens e meninos a participarem da luta social no seu dia a dia também, para a gente reduzir a violência contra a mulher e, claro, a gente propagar essa equidade de gênero. Então, ela convoca todo mundo como uma grande figura de influência a fazer parte no desenvolvimento da equidade de direitos e numa sociedade mais justa para a gente, mulher, e também para todo mundo, tá? Então, não foi nada grave. Vamos lá. Olha só, esse aí é um exemplo da convocação de muitos homens. Se você quiser fazer aí em casa também, você pode. Tem vários espaços de discussão e os homens colocam aí e tiram, colocam nas suas redes sociais, supôs ser he for she, para dizer que eles são aliados contra a violência e para a igualdade e equidade de direitos. Não é legal? Então, agora a gente vai para o nosso conteúdo. Na sua tela tem aí o advertisement, que é anúncio, né? Eu coloquei o Google Ads porque o Google, assim como várias mídias sociais, elas têm vários anúncios, propagandas, campanhas, um monte de informação quando a gente quer vender, né? Alguma coisa, quer fazer com que os outros façam o que a gente gostaria, ou que a galera compra aquele produto que a gente quer vender. Então, o resumo que o texto tem aí, né? O que é um advertisement, né? Esse textual genre é o gênero textual that has the function of presenting a certain product brand. Ele tem a sua função, né, de fazer essa movimentação da marca junto com a sua audiência, e tem mais embaixo, ó, to attract them to acquire the object offered, para atrair a atenção da sua audiência para que ela faça aquisição do objeto, da campanha que é oferecido por determinada marca. Embaixo tem assim, ó, it's the vehicle through which brands dialogue with a wide audience. É um tipo de veículo que as marcas dialogam com a sua audiência. Então tem assim, ó, present the products and services, apresentando seus produtos e serviços in a creative and instigating way, de uma maneira criativa e, claro, instigativa, estimulante, como tem várias dessas placas aí que você pode visualizar na nossa tela. Ele também pode ser, em resumo, um anúncio que tem a picture, uma imagem, ou a vídeo, ou vídeo que tem aí. Então, por exemplo, quando a gente vai lá no YouTube, tem um monte de anúncio que dura às vezes 5 seconds, 5 segundos, a gente pode pular o anúncio. Então, aquele anúncio ele quer fazer com que a gente faça parte de uma campanha, que a gente compre um produto, que a gente assine um canal. Então, eu escolhi aí a temática dos refugees, dos refugiados, para a gente refletir, por exemplo, campanhas de doação de ajuda a essas pessoas.
A imagem tem aí Charity Fundraising, né? O fundo de arrecadação. Donate now, faça a sua doação agora. O vídeo, ele consegue mexer com mais informações para tentar convidar a gente, obviamente, a seguir aquilo que está sendo proposto por determinada marca. Você pode acessar no YouTube, ativar a legenda e entender o que é que esse anúncio está tentando promover. Só um resumo, tem aí, ó, Refugees Welcome, ou seja, acolhida ou boas-vindas aos refugiados dentro dessa campanha que ajuda os refugiados da Ucrânia. Então, tem muitas finalidades que um anúncio pode desenvolver. E claro, né, um anúncio ele pode estar vinculado a uma campaign ou uma campanha. Temos aí a UNHCR, que é digamos que ele é um escritório comissado dos refugiados que atua aí desde 1950, dadas as consequências da Segunda Guerra Mundial. E geralmente quando acontecem situações de refúgios, enfim, de guerras, eles promovem campanhas que são muitos anúncios juntos e a partir disso lançam nas plataformas para que as pessoas ajudem. Então a campanha, como tem aí no nosso texto em destaque, é a set of actions, um conjunto de ações in the digital market media, dentro da própria mídia digital, to advertise and promote business, para fazer essa veiculação de negócios dentro dos anúncios. It's formed by one or more ad groups. É formado por um ou mais grupos ou empresas que promovem isso, claro, dentro de uma estratégia, como tem destacado. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Mas um passo importante que a gente vai dar é conhecer como é que funciona basicamente the structure, a estrutura de um determinado anúncio, como é que é a linguagem, o que é utilizado. Então, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente pensar. First point, primeiro ponto tem aí no nosso quadradinho, a commercial function. Ela tem uma função de comercial, seja vender ou seja você fazer parte de uma campanha, por exemplo. Second point, segundo ponto, tem que ser attractive, atrativo, criativo, persuasive and appropriate language for the audience. Tem que ser persuasivo, convencer e ter uma linguagem apropriada para a minha audiência. Então, por exemplo, se o anúncio for para uma criança, eu tenho que adequar a linguagem para uma criança. Se for para um determinado grupo adulto de um produto, a mesma coisa. E o outro ponto aí, o third point, terceiro ponto de destaque, tem o verbal and non-verbal test. Pode ser um texto verbal e não verbal, que através da linguagem consiga criar alguma sensação de aderência, né? De participação dentro daquilo ali. E o outro destaque, geralmente, né? Os verbos são usados no imperativo. Pode ser o que a gente chama de order, de uma ordem também. Então, eu destaquei aí a Coca-Cola, para quem gosta, é muito bom. Tem aí, ó, drink Coca-Cola, beba Coca-Cola. E claro, o vermelho e uma marca muito famosa ajuda a gente a fazer essa aderência. Tem um título, né, o title, Non-Verbal Language, a linguagem não verbal, pode ser todo esse conjunto aí de cores, por exemplo, e o brand, a marca, que muitas vezes aparece de quem está fazendo ou quem está promovendo o anúncio ou a campanha. Olha só que legal para a gente ilustrar como é que esse modo imperative, ele se manifesta nesses anúncios. Então, ele pode ser uma ordem, né? Essa warning, um alerta, instruction, uma instrução, the offers, você pode participar de outros espaços. A number 5, invitation, pode ser convites e muito mais. Como a gente está pegando a temática dos refugiados, esse aí é o Launching Good, é uma campanha lançada para benefício dos povos e das pessoas refugiadas, né? Então, tem aí, ó, Save Syria, salve a Síria, help the refugees, ajude os refugiados. E aí isso pode estar vinculado, por exemplo, a um canal de doação, a um local onde você pode, por exemplo, fazer a donação em money, em dinheiro, um Pix e por aí vai.
a linguagem não verbal que ele utiliza, uma criança sendo resgatada, e outras que a gente pode perceber que são bastante emocionantes, né? E a marca aí embaixo pode ser de uma organização, por exemplo, como a gente viu nos slides nas telas anteriores. Então, vamos dar prosseguimento. Para ficar ainda mais familiarizado, a gente tem esse anúncio aí, né? Share a Coke, né? Compartilhe Coca-Cola. Aqui no Brasil a gente tem Abra a Felicidade, então quando você abre sempre tem gente se divertindo ao redor. A gente tem aí o título, a marca, toda a linguagem não verbal numa caixinha aí para você abrir e claro, ao seu lado direito aí, você consegue visualizar, ou direito e esquerdo, dependendo de como está a tela, você consegue visualizar o nome de duas pessoas, né? Chris and Emma, Chris e Emma, e a Coca-Cola simboliza como se fossem eles dois aí brindando. Ou share a Coke with Chris and Emma. Compartilha a Coca com Chris e Emma, por exemplo. Então, a linguagem imperativa ela é mais fácil. Execute, consuma, compre, donate now. Faça a doação agora, ok? Então, vamos lá aí para a gente entender um pouco o que são pessoas refugiadas, tanto que a gente está falando lá no início, né? Então, olha aí, essa é uma imagem que está sendo vinculada também, eu dei um Google aí para procurar, são refugiados da Ucrânia. E o que são refugiados, né? São pessoas de outros países, né, que elas precisam sair desse local porque estão sendo perseguidas por diversas razões. Eu coloquei aí de A a C, quais seriam algumas, né? Reason of race, religion, nationality, questão de raça, religião ou nacionalidade. B, membership of a particular social group or political opinion. É de um grupo social particular ou de uma determinada opinião política, então eles fogem porque podem correr o risco de serem mortos, por exemplo. And letter C, widespread human rights violation and armed conflicts. Elas podem fazer parte, infelizmente, de um grupo com muitas violações dos direitos humanos e, claro, conflitos armados, como é o caso atual, Russia and Ukraine, da Rússia e da Ucrânia. E o outro ponto que a gente vê aí também, como é que essas pessoas se sentem, o que é que elas passam, né? Então tem aí, ó, hunger, fome, sadness, tristeza, disappointment, desapontamento e outras questões. Então, por isso que é importante a gente ter empatia, sensibilidade e, claro, na medida do possível, a gente ajudar. E essa ajuda pode vir de diversas maneiras, tá? Então, olha só, o Donation Awareness, né? Essa doação, essa campanha de doação aí para sensibilizar. Primeiro, não tem uma marca específica aí, mas tem alguém fazendo por trás, né? O anúncio ele vem basicamente dessa maneira. Como o nosso objetivo é entender a estrutura e localizar informações específicas no texto, essas informações podem estar na linguagem verbal e não verbal. Agora a gente vai tentar entender qual é a proposta desse anúncio, né? Então, olha aí a tradução, tá? As palavrinhas que estão embaixo. Podem anotar em casa. Give é o verbo dar. Then se refere, no caso, a eles, a esses dois, um grande grupo. Shelter pode ser abrigo ou cobertor, e nesse caso é abrigo, acolhimento. Cold quer dizer frio, né? Donate, que a gente já viu, é doação. E now, agora. Então, a tradução lá em cima, o texto diz assim, né? Give them shelter from the cold. Deem abrigo para o frio, deem cobertor para o frio, donate now. É muito comum em alguns países eles fazerem essa campanha para você doar cobertores, doar abrigo de diversas formas. Então, é uma campanha que sensibiliza. Você pode sugerir, inclusive, que esses dois da imagem seriam irmãos ou amigos ou pessoas que perderam a família e que precisam, enquanto refugiados, de ajuda. Então, olha só. What the ad mean? O que esse anúncio dessa peça, dessa publicidade, né, ela sugere, né? Number one, help with money for the cold, ajudar só com dinheiro para o frio. Number two, help with blanket and shelter
for the cold. Você vai ajudar da maneira mais completa aí com abrigo e acolhimento para o frio. And number 3, don't help because you don't know them. Não ajudar porque você não os conhece. O que seria o mais correto aí dessas 3 questões? Go. Number 2. Você vai ter uma ajuda aí mais completa para os refugiados contra o frio, né? Esse acolhimento afetivo que essas pessoas precisam. Então, agora olha só, aqui a gente tem 2 instituições muito poderosas e que trabalham também em acolhimento com diversas causas humanitárias, e uma delas, claro, é a questão dos refugiados. A gente tem aí a UNICEF e, claro, a organização que nós vimos anteriormente. Olha, observa essas 2 imagens, tenta ver o que elas têm em comum, se tem algumas palavras ou uma palavra que você conhece, ou que você já viu, ou que vimos anteriormente, para a gente poder passar. 1, 2, 3, go! Então, olha só, a gente tem aí, a gente vai traduzir a primeira proposta, as 2 propostas, a gente perceber tem o donate, tem uma proposta de doação para essas pessoas. De um lado, nós temos Syrian, os sírios, e do outro lado, nós temos Ukraine, os ucranianos, né? Então, são 2 países que passam por situações semelhantes. Então, a gente vai dar essa tradução um pouquinho e vai tentar fazer as comparações em seguida. Então, vamos lá. Para a primeira tela que está em vermelho, né? O anúncio que está em destaque em vermelho tem one, né? Million, milhões, 1 milhão. Syrian, povo sírio. Refugee, refugiado. Children, crianças. Help, ajudar. E donate, doar ou fazer a nossa doação. Do outro lado, destaque aí em azul, a gente tem o Ukraine, Ucrânia. Emergency, emergência. Support, que é suporte, ajuda. People, pessoas. Forced, forçadas. Flee, que é você fugir, né, sair da sua casa, se deslocar. E donate, que é igual a doação. A gente já sabe aqui, então, alguns elementos que são parecidos. Então, what do they mean to what both have in common? O que elas significam e o que elas têm em comum? Eu coloquei aí destaque, primeiro, né, são crianças. Do lado vermelho a gente vê children, crianças, e do outro lado tem people, pessoas, mas as imagens falam do mesmo grupo. E claro, donate now, doe agora. Então, quais são as informações mais importantes? Quem é o público a ser atendido? Na linguagem não verbal nós temos as crianças refugiadas. E para que a gente vai ajudar, né? E como a gente vai ajudar? Claro, através das doações. Ok, então, what do they mean? What they have in common? O que eles significam e o que eles têm em comum? Por se tratar também de anúncios e campanhas de doação. First point. The ad ask for help for adults. Os anúncios, eles falam para você ajudar adultos. Number 2, the children are from the same countries. As crianças são dos mesmos países. And number 3, the aid for refugee children. Os anúncios são para crianças refugiadas. 1, 2, 3. Vamos conferir. Olha aí. Os anúncios, como a gente viu que eles têm em comum, público são crianças para você fazer doações, são de países diferentes, Syria and Ukraine, por exemplo, e aí você faz a doação, seja ela financeira ou dependendo de como essa campanha ela pode vincular para ajudar essas pessoas. E aí, novamente, em resumo, nós temos de volta a sua função, né? A função comercial, a linguagem ela tem que ser atrativa, criativa, persuasiva e apropriada para o público. Tem a sua linguagem verbal e não verbal, e os verbos eles estão no imperativo, no nosso caso, por se tratar de uma campanha de doação, onde a gente precisa muito que as pessoas doem e façam parte.
E em sua estrutura tem o título, geralmente tem uma marca, que pode ser de um projeto, a marca de uma determinada empresa, e vinculado também à sua linguagem não verbal. Então, concluindo, a gente faz aqui um pedido, eu aqui e você de casa, stop wars, para essas guerras pararem, porque as pessoas estão sofrendo e as crianças, elas estão tendo aí, junto com toda a humanidade, o seu futuro ou possibilidade de futuro destruído. Please stop wars, parem as guerras. E nós vimos então o anúncio publicitário e, no nosso caso, são campanhas de doação para os grupos de refugiados. Eu sou Delvia Fox e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!